Composição é, para mim, na fotografia, a melhor das melhores partes para aprender em fotografia é composição fotográfica. Eu falo que foi a composição que lá atrás, quando eu comecei, há 16 anos atrás, foi o que me salvou, assim, na carreira e que me proporcionou, né, me sustentar até hoje com a fotografia e manter essa fotografia tão presente na minha vida. Eu sou apaixonado com composição fotográfica. Pensei em não falar sobre regra dos terços, mas aí, quando eu estava pensando em não falar sobre regra dos terços, lembrei de um caso da minha mãe. E eu falei, não, eu tenho que colocar a regra dos terços, que é uma das regras universais, né? É uma regra presente no mundo inteiro. Todos os fotógrafos de canto a canto desse mundo conhecem a regra dos terços. É uma regra que está nos nossos telefones, está em todas as nossas câmeras fotográficas. Então, eu incluí ela com certeza, porque assim, muitas fotos têm a regra dos terços e mais alguma outra composição, somando aí, né? Potencializando a composição de forma geral da foto. Então, com certeza tem regra dos terços, porque foi uma regra que me marcou muito. Quando eu comecei lá atrás na fotografia, que eu fiz as primeiras fotos e mostrava, né? Eu lembro da minha mãe falando assim, meu filho, mas você não centraliza a pessoa na foto, você tem que colocar a pessoa no meio da foto, porque senão fulano vai achar que você não sabe fazer foto. E aí é que tá a questão, né? Todo mundo quando começa... eu queria ter um quadrinho aqui para poder desenhar para vocês, mas separei esse bloquinho aqui para tentar ilustrar um pouquinho, né? Toda vez que a gente começa, o que é o normal? O normal é a gente ter aqui o nosso fotograma, certo? E colocar então a pessoa aonde? No meio, certo? Então a primeira coisa que um amador faz é isso. Pega na câmera fotográfica, bota a pessoa no meio, centraliza a pessoa e pronto, começou a fotografar e acha que está arrebentando colocando a pessoa aqui no meio do fotograma. E a regra dos terços, ela vem e te fala que você não pode, né, ela divide o seu quadrante aqui, né, em 9 quadros iguais assim, e fala que você está proibido de fotografar no meio. E aí é que tá, para quem não conhece, quem não entende, quem não sabe que existe essa regra de composição, que é uma regra universal, começa mandando mal, porque começa centralizando a pessoa e a regra dos terços te manda não fazer isso. Então eu preciso falar da regra dos terços, eu preciso começar inclusive por ela, e eu vou fazer essa aula hoje um pouco diferente, eu quero ir mostrando, eu aprendi a fazer isso agora no Instagram, tô chique, aprendi a fazer isso no Instagram, então eu vou fazer as aulas agora mostrando a questão da composição, que é algo que é um pilar extremamente forte, extremamente poderoso na fotografia, que é um pilar que vai te proporcionar arte, que vai te proporcionar captar de forma mais tranquila, te ajudando a não ter mais brancos na sua fotografia, porque muitas vezes a gente tem aquele famoso branco na hora de fotografar, porque a gente não entende das finitas regras de composição que existe. Então eu quero te abrir o olhar hoje para essas regras de composição e te mostrar o quão importante elas são e o quanto elas nos auxiliam para não ter branco durante a direção, tá? Então, a composição, primeiro, você precisa primeiro entender o que é composição na fotografia, que nada mais é do que você organizar o seu fotograma, organizar os elementos que você, fotógrafo, quer que fica na sua foto, ou que você, fotógrafo, quer que saia da sua foto, que não quer que fique ali naquela imagem. É você o autor da sua fotografia, é você o dono da sua fotografia, você faz o que você quiser. Então, a partir do momento que você entende, sabe de composição, entende a direção, pronto, você fez um casamento perfeito aqui para explodir na sua fotografia. E aí, Nilo, mas eu posso fazer isso com o celular? É claro que pode. Hoje, gente, as maiores revistas como a Vogue tem fotógrafos que fazem capas para a Vogue com o uso do celular. Então você pode, com o celular, fazer uma ótima foto. E o que vai te dar esse pilar de força para você emplacar uma fotografia de sucesso? Composição fotográfica. O que vai fazer com que a sua fotografia tenha valor?
composição fotográfica, porque é com a composição que você cria um grande diferencial na sua fotografia. E esse diferencial ele vem por quê? Porque você com as composições vai conseguir lapidar o seu olhar. E quando você faz essa lapidação do seu olhar, você cria um diamante, você tira ali daquele produto bruto que não tem valor um diamante. E é em cima desse diamante que você vai trabalhar as suas vendas, você vai trabalhar o encantamento do cliente e você vai, com isso, conquistar e fidelizar os tão sonhados fãs e o seu tão sonhado reconhecimento na fotografia. Tá, Nilo, então eu entendi que composição é organizar. E aí, bora lá começar? Eu quero começar pela regra dos terços. Vou abrir aqui uma foto para a gente começar, tá, a falar de regra dos terços. Vou pegar várias para vocês entenderem bem, ficar bem na cabeça de vocês essa questão da regra dos terços. Deixa eu mostrar primeiro aqui a questão da regra dos terços para ficar bem claro, porque eu desenho, mas meu desenho é ruim, né? Meu desenho, assim, é um desenho mequetrefe aqui. Então, regra dos terços, gente, é você pegar o seu quadrante aí, tá? Aqui o seu fotograma, tá? Pensar no seu fotograma, dividir ele em 9 partes iguais, igual tá aparecendo aí na tela. Coloca, divide esse fotograma nesses 9 lados e agora você vai pensar em como que você vai pensar em posicionar o seu fotografado na foto. Você precisa colocar o seu fotografado nunca mais no meio, pela regra dos terços, tá? E pensar nos 4 pontos fortes da sua fotografia, que são esses pontos em vermelho que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então, você posicionando o seu fotografado ou o seu objeto principal em qualquer um desses 4 pontos, você vai tornar a sua fotografia mais forte, visualmente impactante, mais visualmente impactante. E aí é que tá, para quem tá no interior, igual eu, né, que cresci no interior, na roça, é normal as pessoas não entenderem e fazer igual a minha mãe fez lá atrás. Meu filho, você tem que colocar a pessoa no meio, por que tem esse tanto de espaço vazio na sua foto? Sabe, você quando entende regras de composição, você vai sempre entender o que você artisticamente está fazendo, tá? Então quando você entende, você não liga mais para os comentários das pessoas. E foda-se o que estão falando. O importante é que você tenha o conhecimento da sua arte e do quanto você está trazendo poder para a sua fotografia. E essa regra dos terços, ela te proporciona esse poder, porque de forma inconsciente, tá? É inconsciente a primeira coisa, a regra dos terços, ela faz com que a primeira coisa que você, ao olhar uma foto, vai observar nessa foto, indiferente do tamanho do modelo da foto, tá? Ele pode estar pequenininho nessa foto, pequenininho nesse pontinho aqui, que o seu primeiro objeto a observar na foto vai ser o objeto que você posicionou em um dos 4 pontos da regra dos terços. E é por isso que essa regra, ela funciona, porque o seu olhar vai direto em um dos pontos fortes. Eles são conhecidos como pontos fortes, pontos de ouro, cada um chama de um jeito. Tem outra regra muito parecida com a regra dos terços, que é a regra da proporção áurea, tá? Eu também salvei aqui para mostrar essa regra. Ela é muito parecida, ela tem assim umas proporções um pouquinho diferentes, tá? Mas assim, regra dos terços e proporções áurea é basicamente a mesma coisa. E, gente, o mais gostoso de composição, né, é que todas elas vieram da matemática. Inclusive, eu já convidei, tá? Uma grande amiga minha que é da matemática para poder participar comigo, tá? Em uma live. E nessa live a gente poder falar dessas regras de composição, falar de toda a parte de matemática que está na fotografia. Então, em breve, a gente está preparando esse material, tá? Que não vai acontecer nessa semana, vai ser uma coisa para outro momento. Nós estamos preparando esse material para mostrar para vocês o quanto a matemática está presente na fotografia, tá? Vai ser uma aula incrível e as composições, que para quem quiser já deixo como dica aqui dessa aula, esse livro de composição, tá? Depois, se quiserem, eu posto foto do livro, que aqui também tem várias outras composições que provavelmente não vai dar tempo de falar de todas aqui, tá?
Depois eu posto esse livro para vocês. Vamos ver fotos como exemplo, então, para vocês entenderem. Essa foto, ela tem o quê? Regra dos terços. O ponto, né, forte tá na noiva. E a noiva, por mais, né, ela não tá ocupando o primeiro plano inteiro da foto, porque existe um primeiro plano na foto que também é outra regra dos terços, é outra regra de composição que traz um diferencial para a sua foto, são os planos, tá? E os planos é uma regra de composição que também é muito forte no cinema. O cinema usa muito dessa regra para poder prender a sua atenção, para poder fazer com que você consiga viajar com o seu olhar na sua fotografia. Essa foto que tá aí para vocês agora não tem edição, não tem tratamento, tá crua da minha câmera para aqui, tá? Eu tenho ela tratada, mas eu não localizei para aula, então essa que vocês estão vendo assim especial, ela está crua, tá? Do RAW passei pro JPG, pro JPEG e já tá aqui para mostrar, tá? Mas aqui voltando, primeiro tem duas regras então muito poderosas nessa foto. Uma eu já falei que são os planos. Tem o primeiro plano com a pedra, tem o segundo plano com a noiva e tem o terceiro plano lá no fundo, que é um castelo. Não era nem essa a primeira foto que eu queria mostrar, mas eu vi aqui que a foto do Sidney Sampaio, que é um ator, que foi o primeiro ator aqui da televisão brasileira que eu fotografei, eu queria mostrar porque a primeira foto com ele foi uma regra dos terços e que me emplacou no mercado da celebridade. Gente, eu fiz uma foto de teste de luz, e o diretor na hora falou, pode mudar a roupa, tá ótima a foto, temos a foto. Era uma foto de teste e que o diretor lá, o diretor de arte que estava na hora, que olhou aquilo, que eu fui mostrar se era aquilo que ele queria que fizesse, foi uma regra dos terços que eu fiz. Eu vou postar essa foto, me comprometo. Eu baixei para postar, não sei porque não entrou aqui. Se eu às vezes me perdi com as fotos, eu abro o Sidney Sampaio para mostrar, tá? Então, essa outra foto foi um catálogo de noivas que eu fiz para uma revista aqui do Brasil, mas fotografei esse catálogo na Espanha. E aí os planos, conseguem enxergar primeiro plano, segundo plano com a noiva e o terceiro plano no castelo, e ainda tem o horizonte, que é outro quarto plano. Por que essa regra é forte? Primeiro, porque ela faz com que o seu olhar viaje em toda a paisagem, você consegue viajar pelas pedras, viajar pela vegetação, o seu olhar vai no castelo e se encanta com o castelo. O céu, que não tinha nuvens, que não tinha aquele céu gostoso de textura com aquelas nuvens fofinhas pra gente viajar aqui na textura do céu, né? Se tivesse, seria incrível, mas que dá pra fazer esse céu também na pós-produção colocando nuvens pelo Photoshop. Então não dava pra colocar não deu pra preparar essa foto com, colocar Photoshop, que eu também nem gosto muito do Photoshop. Inclusive deu uma entrevista na rádio hoje que me perguntaram isso. Amo o Photoshop, mas não pra criar, tirar e colocar muitas coisas. Eu amo o Photoshop para fazer pequenas correções, tá? Só retificando. Então, voltando aqui nessa foto, primeira regra, anote aí, planos. E os planos, eles são importantes porque ele favorece para você o quê? Um 3D na sua fotografia. Você consegue criar um 3D, uma terceira dimensão na sua fotografia. E essa terceira dimensão te proporciona esse passeio, esse tour, esse viajar pela sua imagem, tá? E o outro ponto forte que a gente, comecei a aula falando, é a regra dos terços, e que eu vou mostrar mais fotos com a regra dos terços aqui, tá? Vamos ver mais para ficar claro essa questão da regra dos terços na fotografia, tá bom? Aqui tem outra regra dos terços. A regra dos terços agora, ela tá onde? Pega a foto aqui na vertical, certo? Tô na vertical, ela tá ocupando esses dois pontos aqui embaixo. Ela tá ocupando mais o pontinho de cá. Concordam comigo? Então, a noiva, o seu olhar vai direto na noiva. Porque na noiva, e também tem um contraponto lá em cima daquele casebre ali, daquela casinha antiga. Gente, a história dessa foto é surreal. Essa foto, ela foi também de um catálogo de noivas que eu fiz para uma loja na Espanha.
E eu passeando de uma cidadezinha, da cidade onde eu morava para essa cidadezinha aí que chama Simancas, que depois anotem para vocês pesquisarem no Google, tanto que é bonitinha essa vila lá na Espanha, eu vi esse lugar que é um pasto. Pensem vocês olhando um pasto no Brasil. Aqui, quando eu olho um pasto que me chama muita atenção, são os pastos com capim gordura. Não sei se vocês conhecem capim gordura. Eu amo os pastos com rabo de burro, que dá aquela textura no pasto. E isso me encantou. Essa florzinha, ela chama amapola. Quando eu vi esse campo todo vermelhinho de amapola, eu fiquei apaixonado com esse lugar. Para mim parecia um lugar de conto de fadas, assim. E aí eu falei com o motorista do ônibus. Eu fui com essa noiva de ônibus. Eu falei com ela, a gente tem que ir lá. Peguei o ônibus com a noiva. Tem fotos, inclusive, dessa noiva no ônibus também. Peguei o ônibus, fui com essa noiva para esse lugar e falei com o motorista assim, olha, eu quero que você pare num lugar lindo, que parece um conto de fadas. Ele falou assim, cara, você tá viajando na maionese, isso não existe aqui não. Falei, existe, é um pasto cheio de florzinha vermelha. Ele, olha, não sei, nunca vi. Eu falei, não preocupa, assim que passar na frente eu te falo, você para? Ele, eu paro. Quando eu cheguei, gente, era muito perto da cidade até esse pasto aí. Quando era tipo 10 minutos depois de entrar no ônibus, já chegava nesse lugar. Quando eu parei, quando eu passei na frente, eu já falei com o motorista, para, chegamos, é aqui. E aí foi. Ele, era aqui que você tava falando. Nossa, eu nunca vi essa coisa mágica, essa coisa de conto de fadas que você tá falando. Aí eu falei, pois é a diferença quando você tem um olhar treinado para enxergar as composições, você começa a enxergar fotografia onde ninguém vê. Por isso que é incrível quando eu falo que é incrível estudar fotografia, que fotografia deveria fazer parte de uma disciplina das nossas escolas aqui no Brasil como ensino fundamental, é justamente para permitir as pessoas conseguirem observar com uma beleza que as pessoas comuns que não estudam e não têm técnicas para poder apreciar, não enxerga como nós enxergamos. E aí falam o quê? Que você tem dom. Porque o Nilo tem dom para poder ser fotógrafo. Gente, dom não existe. O dom eu vou te ensinar ele agora. Você vai sair daqui dessa live de hoje com o dom de enxergar o mundo com outro olhar, com o olhar da regra das composições. Eu vou mostrar mais uma regra dos terços para entender ver se vocês entenderam essa questão e depois a gente muda para outra história, tá? Vou pegar outra regra dos terços com a atriz Isabel Filardes. A atriz Isabel Filardes está onde? Do meu lado aqui esquerdo, da foto, ocupando esse pilar inteiro da regra dos terços. E outra coisa forte nessa fotografia é o quê? Essa expressão da Isabel. Olha essa cara de felicidade. Foi um momento assim de descontração para também um catálogo também. Nesse dia eu fotografei 8 celebridades. Foi um dia histórico na minha vida, na minha carreira como fotógrafo. Eu fotografei 8 celebridades nesse dia. A Isabel, ela tem um black gigante, nós usamos peruca nela, fez essa transformação nela, e olha que foto gostosa. E essa foto, além dela ser gostosa e de você direcionar o seu olhar direto para Isabel Filardes, você se encanta pela expressividade da Isabel. E tem a textura pelo tule, tá? Que eu gosto de ressaltar a questão da textura, porque eu amo falar de estética na fotografia. Para quem tá entrando aqui e é novo, estética nada mais é do que um braço da filosofia que estuda os 5 sentidos. Então, quando você olhar uma foto e essa foto te tocar um dos seus 5 sentidos, pode ter certeza que essa foto é uma boa foto. Ela é uma boa foto por quê? Porque ela te tocou o paladar, você olhou e teve vontade de comer. Ela te tocou o olfato, você viu a imagem e sentiu o cheiro que estava acontecendo ali. Às vezes uma foto com um cafezinho, você sente aquele cheiro. Às vezes você vê uma foto que você escuta o som daquela imagem. Quando você escuta o som, é porque essa foto tem estética. Ela toca um dos seus 5 sentidos e isso te faz com que você tenha certeza que essa foto tem estética, que é uma boa fotografia. Então, quando você olha e vê uma possibilidade de criar textura, de criar sensações nas pessoas, vai lá e fotografa, porque com certeza vai ser uma boa foto. Vou falar dessa composição.
que é uma composição. Eu gosto de agrupar as composições em grupos, tá? E esse grupo dessa composição em específico, eu coloco ela no grupo das composições artísticas. Bora lá continuar que eu vou falar de outra regra de composição. Essa regra de composição, eu sou apaixonado por esse grupo, tá? Esse grupo dessas regras eu chamo de o grupo artístico das composições, porque é o grupo que te remete ao lúdico. Quando uma fotografia te remete a algo lúdico, o que é esse algo lúdico? Gente, algo lúdico é quando te leva a fotografia, isso de forma inconsciente. O poder da fotografia ele é tão grande que isso acontece de forma inconsciente e você vai entender agora o porquê isso acontece e vai fazer total sentido para você e nunca mais você vai esquecer isso, tá? Quando uma fotografia tem o poder de te remeter ao seu passado, à sua infância, isso eu quero dizer que ela te toca o quê? No seu lúdico, no lúdico do seu histórico de vida. Então, você lembra quando você brincava com sombras nas paredes, fazendo coelhinho, fazendo bichinho na parede, e antes de dormir, e ficava brincando com seu primo, com seu amiguinho que ia dormir na sua casa, ficava fazendo sombra na parede? Então, a fotografia, quando você traz essa sombra para a fotografia, de forma, por exemplo, essa é uma forma de silhueta, ou também conhecida como contraluz. A contraluz, ela acontece quando você fotografa medindo a exposição do fundo, que é onde a luz é mais forte, tá? Você fotometra na fonte de luz mais forte e isso vai fazer com que você consiga conquistar uma fotografia de silhueta, uma fotografia onde só existe esse contorno de sombras nela, tá? Onde a luz que tem na fotografia, ela só serve para recortar o seu fotografado, o seu modelo do fundo. E essa fotografia, ela tem esse potencial artístico porque ela te remete ao lúdico, ela traz essa questão da história do passado para sua vida. Então, toda vez que você conseguir fazer uma silhueta ou fotografar uma sombra, vai lá e faça. E aí, para os fotógrafos de casamento, quando os casamentos voltarem, porque vai voltar e vai voltar com tudo em breve, eu te recomendo a fazer o quê? A criar silhuetas, a criar fotografias com sombras e incluir essa fotografia em página dupla do álbum do seu casal. Porque quando você coloca isso em página dupla, o seu casal, quando estiver folheando ali o álbum, ele vai passar por essa sombra e vai assim, uau! Que fantástico isso! Sabe? Porque o casal, ele nunca tá esperando uma foto de silhueta e uma foto de uma sombra no álbum. Então, quando você faz isso, quando você inclui esse tipo de fotografia no álbum do casal, você desperta o que no casal? Você desperta o lúdico do casal. E eles ficam apaixonados pelo seu trabalho. Eu tô procurando aqui agora uma foto de sombra, só para mostrar numa sequência a sombra, tá? Olha só, essa foto, quando eu incluí no álbum do casal, foi assim, um choque, sabe? Porque eles ficaram encantados. Nunca imaginaram ver uma foto dessa em página dupla. A sombra do marido de um lado e a sombra da esposa do outro. Em 2 páginas, assim, sabe? Eu ocupei 2 páginas com uma única foto. E isso é, inclusive, já te dando uma dica extra, saindo aqui das composições, isso no álbum é, inclusive, chamado de página de respiro, que é aquela página que você tá folheando ali, com aquele tanto, ainda mais para quem é fotógrafo, que adora encher, né? A página cabe 9 fotos, o camarada vai lá e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de um lado, 9 do outro. A pessoa olha aquela poluição visual, aquela revistinha em quadrinho, eu gosto até de chamar de álbum revistinha em quadrinho. Olha aquele álbum cheio de fotinha coladinha ali, né? Cheia de figurinhas coladinha, e entrega aquilo pro casal. Aí quando acha uma foto de respiro, é o momento que ele, uau, entendeu?
É isso que você precisa arrancar do seu casal. É levar arte para dentro do álbum de casamento do seu casal. Isso é agregar valor na fotografia do seu casamento. Então, fique sempre atento às possibilidades de fotografar as sombras. Fique sempre atento às possibilidades de fotografar as contraluz. Fique sempre atento dessas possibilidades de trazer isso para sua fotografia, porque isso é conteúdo artístico. Você nada mais está fazendo do que proporcionar arte para o seu cliente. Arte por meio das sombras, arte por meio das contraluzes, da silhueta. E aí tá mais um exemplo de outro ensaio que eu fiz na Espanha. E a técnica, de novo, vou explicar a técnica como que ela é feita. Você vai fazer a medição da luz na fonte de maior luz na sua imagem. Que no meu caso ali, eu não aponto nunca minha lente para o sol, tá? Eu acho que é perigoso apontar a lente para o sol, para os raios de sol entrar direto nela. Eu aponto nesses casos para as partes claras ali das nuvens, onde tem uma nuvem com uma luz mais difusa, para não afetar o meu sensor, para, né, não afetar a minha lente ali. O meu sensor, não no caso o meu sensor, mas no caso a minha lente, não estragar a minha lente. Eu tenho um pouco esse medo, uma preocupação que eu quero até confirmar isso com algum técnico da fotografia, tá? Mas o importante que fique claro é que você precisa fazer a medição da luz, então, na parte clara. Aí é um conceito mais técnico que eu precisaria de um outro momento para a gente falar disso. Aqui a ideia é te mostrar que essa regra de composição, ela é forte, ela é incrível e ela tem que ser indispensável na sua vida, tá? E aí eu te falo, eu já te mostrei aqui 3 grandes técnicas de composição. O fotógrafo, eu vejo a galera vendendo aí que você tem que ter identidade. E esse povo que vende curso de identidade fica te vendendo aí o quê? Que você tem que fazer foto usando de uma mesma regra de composição, ou escolher 2, no máximo 3, e ficar sempre repetindo essas mesmas regras o tempo todo, para você ter uma identidade na fotografia. Gente, é tão fabuloso poder usar de todas as regras de composição e se apaixonar por todas elas, que aqui, eu sou suspeito, eu até salivo de tanto tesão que eu tenho em fotografar e pensar nas possibilidades que todas as regras me dão, e eu ficar limitado ali numa caixinha engessada, pensando que eu só posso usar 3 regrinhas aqui porque eu preciso manter a minha identidade. Não tem dessa. O cliente, ele nunca vai deixar de fechar com você porque você é um expert e sabe usar de todos os recursos que a fotografia te proporciona. Se você sabe dominar todas as técnicas, tem conhecimento de todas, por que não usar nas condições ideais para cada uma delas? Gente, para com isso, tá? Para com isso e não sofra por achar que não tem uma identidade. Evolua na fotografia, e se você um dia sentir necessidade de ter uma identidade, depois de experimentar tudo, aí você vai lá, resolve isso com você, vai lá e suaviza isso na sua vida e tenha essa tão falada identidade se você sentir desejo. Eu vou te mostrar diversos tipos de ensaios que eu fiz aqui, usando de diversas técnicas, e todas venderam e vendem, e até hoje eu conquisto, fidelizo e tenho clientes que são meus fãs. E é sobre isso que eu quero te ensinar, a ter fãs e não clientes. Bora lá que eu quero falar de mais regras. Já mostrei então sombra, silhueta, planos e regra dos terços. E quero ir mais. Vou falar dessa aqui que tem silhueta, continua costurando aqui a nossa ideia. Tem a silhueta, mas tem uma regra também muito legal. Alguém saberia me dizer qual regra tá aí agora? Alguém consegue me falar qual é essa regra de composição? Moldura, meu povo. Moldura. O que é moldura, né? Você faz o que com o quadro? Coloca na moldura. Se você coloca algo em uma moldura, é para quê? Para dar destaque àquela imagem que você está enquadrando. Então, quando você emoldura algo, você dá destaque para aquilo. Você faz com que direcione o seu olhar para onde você quer que ele vá na foto. A ideia das composições é justamente sempre direcionar o seu olhar. Então, elas vão te dar recursos técnicos para conseguir isso. E essa foto faz justamente isso, né? Faz uma moldura com um dos portais lá do Louvre e que leva direto o meu olhar para a entrada do Louvre, e que é batata. Eu olho para a foto e a primeira coisa que eu vejo é o Louvre. Depois que eu vou para o céu, eu vejo o Louvre, eu vejo as pessoas em contraluz. É a primeira coisa que eu vejo na foto. Depois que eu vejo outras coisas na fotografia.
tá certo? E é uma regra que eu agrupo ela também dentro da regra do diferencial, do grupo das regras de diferenciais, tá? Bora lá com mais outra regra de composição. Vou pegar aqui essa foto aí, por exemplo, gente, dá para vender ela muito para decorar paredes. Inclusive, eu tenho essa foto na parede da minha sala, do Louvre, tá? E essa também. Essa outra regra aqui, quem saberia me dizer que regra que tá aqui presente? Nessa aqui, gente, tá claro, né? Aqui nessa regra tem linhas saindo por todos os lados. Então, quando você começar a observar o ambiente, começar a observar o seu entorno, você precisa pensar agora, toda vez que você sair, você precisa começar a observar a sua cidade com outro olhar, com esse olhar das composições. Você precisa observar o seu bairro, a sua rua, de outra forma. E essa forma é como? É ver se existe possibilidade de fazer uma moldura na sua rua, se tem linhas, por onde são essas linhas, de onde sai, e aí você tem que entender que as linhas também podem ser linhas imaginárias, tá? Linhas que a ponte embaixo, e vocês conseguem enxergar as linhas que saem embaixo aqui na minha foto, né? As linhas que conduzem o meu olhar por baixo, levando até os prédios lá no fundo. Além das linhas que saem aqui em cima e as linhas diagonais, aqui tem muita linha por todos os lados. E uma linha que eu amo falar dela é a linha que dá sustentação também na imagem. Nós precisamos pensar numa fotografia de forma equilibrada. Equilibrar o seu fotograma. Isso você faz como? Pensando nas saídas de sustentação. Nilo, o que é uma saída de sustentação? Saídas de sustentação é quando você, quando estiver fotografando, conseguir apoiar um dos seus 4 cantos, ó, aqui embaixo, ou os 2 cantinhos aqui de cima. Pegar linhas que saem desses cantos, ou não precisa ser nos 4 não, tá, gente? Se conseguir em um lado, você já cria uma linha de sustentação para sua imagem, entendeu? Essa é a ideia quando eu falo de linhas de sustentação, são essas linhas que nós posicionamos em um dos 4 cantos da fotografia e essa linha traz uma sustentação para sua imagem, entendeu? E essa foto tem uma linha saindo da minha direita e uma linha saindo da minha esquerda aqui, além das linhas que fazem o meu olhar viajar na imagem também, tá? Então, essa é outra regra de composição. Linhas verticais, linhas horizontais e linhas diagonais na fotografia. Procure sempre observar essas linhas, tá? Nessa foto, é uma foto de moda, tá? Sem tratamento também, tá? 0 tratamento essa imagem. Precisa clarear, melhorar um pouco a exposição dessa foto. Então, assim, que é o que basicamente é o que eu costumo fazer na minha fotografia, tá? Então, essa é a cantora Amanda. Essa foto é de um ensaio que eu fiz com a Amanda no Rio de Janeiro. Essa foto, a regra que eu gosto de destacar nela, ela tá levemente, né, pro lado da regra dos terços aqui, ocupando todo o meu lado aqui direito do meu fotograma, tá? Mas não é essa a regra que mais me chama atenção. A regra que mais me chama atenção aqui é a regra das texturas, tá? Então toda vez que você vê uma possibilidade de fotografar texturas, vai lá e faz. É óbvio que a questão do sensual, de mostrar a pele, chama muita atenção. Então, como eu fotografo para uma revista que gosta, que exige, que uma das exigências da revista é que tenha esse sex appeal, assim, mostrar um pouco de pele. Então, todas as vezes que eu fotografo para Men's, eu sempre mostro pele, eu abro o decote, ou umas costas destapadas. Eu mostro de alguma forma a pele da pessoa, porque eu preciso mostrar que senão a foto não é aprovada pela revista. Então aqui eu usei um vestido de noiva super antigo, isso é um vestido de noiva, tá? Um vestido de noiva super antigo, e esse vestido tinha essa textura. E aí eu gosto de roupa amassada, gosto de roupa amarrotada, eu não ligo com isso, porque esse amassado da roupa, ele traz textura para a fotografia. E toda vez que traz textura, faz o quê? Toca um dos 5 sentidos, toca o seu tato. Se toca o seu tato, te dá vontade de passar a mão nessa roupa, pronto. A foto, ela tem o quê? Estética. Se ela tem estética, ela é o quê? Uma foto boa. Então é uma foto que é vendida, é uma foto que é desejada, tá? Essa foto tem o quê? Voltando aqui pra galera que gosta de foto de paisagem, fotos de cidade, de arquitetura.
Essa foto tem o quê? Alguém saberia me dizer? Toda vez que vocês verem imagens tipo essa, que te dá a possibilidade de você criar um espelhamento na foto, vai lá e fotografa, que é incrível. Por quê? O seu cérebro, ele gosta de ver coisas que se repetem na fotografia. Então, tudo que se repetir, você vai lá e fotografa. Neste caso aqui, se você pegar essa foto e dividir ela ao meio certinho, vocês vão ver que de um lado é igual do outro. A lua tá no meio certinho dessa imagem, gente. Sabe como que eu fiz essa foto? Vocês não vão acreditar. Um dia, do nada, eu cismei que eu queria fotografar aqui em Viçosa, porque eu ia lançar um projeto que se chama Fotografe na Sua Cidade com Nilo Lima. E aí eu falei, cara, para ilustrar o cartaz desse projeto, eu queria algo emblemático da cidade, algum símbolo legal assim da cidade, sabe? Eu não ia colocar uma foto qualquer. Então eu pensei, vou colocar o UFV. E fui lá na UFV, era mais de meia-noite esse horário. Peguei a minha câmera, fui no Bernardão, que é o prédio mais conhecido aqui de Viçosa, coloquei a minha câmera no chão. Eu vou falar disso na aula de quarta-feira, tá? Que vai sair da semana da direção fotográfica. A importância de você pensar em outros posicionamentos que não só aqui o do olho para fotografar. A gente coloca a câmera no olho e esquece de colocar ela para cima, esquece de colocar ela para baixo, no chão. E aí faz foto tudo na mesma altura. Por isso que as fotos ficam tudo igual, tudo repetido, tudo sem uma perspectiva diferente. Então é muito legal quando você tira a câmera do olho e faz foto com a câmera fora do olho também, entendeu? Sempre lembrar de verificar o foco. Anota como dica extra, sempre que tirar a câmera do olho, verificar se o foco foi cravado onde você desejava. E aí aqui eu coloquei o foco mais alto para cravar no prédio, tá? Para ele pegar no prédio, fechei todo o meu diafragma para ele trazer esses raios da lua, essa luz da lua, formando uma estrelinha mesmo, parecendo uma estrelinha na minha foto. Essa lua, gente, ela tá no meio certinho, existe uma estrelinha na ponta do prédio, tem uma estrelinha, e a ponta de cima da estrelinha é a linha. Eu fiz no Photoshop, por isso que eu tô falando, tá? A linha tá no meio certinho. Então, o que eu criei? Eu criei dois lados iguais na minha fotografia. Ou seja, eu repliquei meu fotograma, eu criei uma simetria. Simetria é também mais uma regra de composição. Anote aí, tá? Simetria é mais uma regra de composição, tá? Essa foto não é uma simetria, mas tem algo que também te faz lembrar a simetria, que são o quê? Os reflexos. Então, toda vez que você vê um reflexo aí, era na mesa da sala do casal. Toda vez que vocês verem um reflexo, seja ele numa poça de água... Gente, eu tenho uma foto, inclusive, numa poça de água pequenininha. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você olhar uma poça de água no chão, não ache que você, por não estar vendo direito o reflexo, que a câmera tá vendo igual o seu olho. A câmera, ela vê de forma diferente do seu olho. Então é muito importante que você dê importância para as pequenas poças de água, tá? Para as pequenas poças de água quando você for fotografar, porque o seu olho, a sua lente, ela vai ver diferente do seu olho. Viu a poça de água? Posiciona o casal, veja uma pose legal, uma situação legal, uma direção gostosa ali, perto daquele momento. Você pode ter certeza que vai ter várias risadas, as pessoas vão te achar maluco. Por que você tá fotografando uma poça d'água? O que você tá vendo aí, meu filho? Você tá doido? Você surtou? Vocês vão escutar de tudo. E na hora que você fizer a foto da pocinha de água pequenininha no chão ali, com barro, com água até suja, quando vocês fizerem a foto, até vocês vão ficar chocados, porque a lente da sua câmera, ela vê o que você não vê. Então dê atenção quando você vê essas poças de água, vai lá e tenta extrair uma boa foto daquilo, porque você vai trazer textura, você vai trazer reflexo, e tudo isso traz o quê? Sensações na pessoa quando olha. E se traz sensações, desperta a estética da fotografia, que faz com que a sua foto ela se torne uma fotografia mais desejada, tá? Textura, olha só, aqui tem textura, tem regra dos textos no rosto dela, textura, né? Se quiser pensar na linha, né? Que agora a gente começa a ver tudo na imagem, agora depois de passar por essa aula, você começa a enxergar tudo na foto, tá? Textura com a água, regra dos terços, olha, outra de textura, tá vendo? A atriz Mônica Carvalho,
textura da água, textura da roupa molhada, regra dos terços, o rosto dela tá na regra dos terços. Essa foto, olha só, fiz ela na horizontal e ela foi uma capa da revista Menche. Essa foto desse jeitinho foi capa da revista Menche, tá? Gente, perspectiva, olha, vou falar dessa regra como uma regra pra gente encerrar, tá? O que é perspectiva? Aqui tem uma perspectiva legal de um casamento, mas eu quero que você pense na perspectiva com outro olhar também, que seria o olhar, aquele olhar. Aí eu vou trazer um exemplo mais fácil do que você tá aqui agora para você entender essa perspectiva na fotografia. A perspectiva na fotografia pensa numa foto de viagem. Quando você vai aí, né, para passear, que tem esses grandes monumentos, né, que você quer. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz perspectiva foi com duas amigas que foram me visitar lá na casa dos meus pais. Que eu peguei posicionei uma na mão da outra, tá? Eu coloquei uma na mão da outra como se uma fosse a bonequinha da outra. Eu posicionei a Nicole como é pequenininha, baixinha, e a Flávia grandona. Eu peguei e fiz como se a Flávia estivesse na mão da Nicole. Como que eu fiz isso? Por distância, tá? Por distância, no morro, em um morro, eu posicionei uma mais longe da outra, é claro, e fiz a foto encaixando, como se a Flávia fosse uma bonequinha na mão da Nicole. Gente, isso é genial. Isso é o quê? Perspectiva. Então, quando as pessoas fazem viagens, saem para viajar, né? Vão para lugares turísticos, que tem, por exemplo, a Torre Eiffel, que as pessoas fazem ou segurando a torre aqui, ou encostando na torre. Tudo isso é por perspectiva, por distâncias, usando de distâncias na fotografia. Aqui está uma perspectiva da qual eu usei a câmera de novo, fora do olho, né? Mais baixa, no chão, quase que no chão, e eu fiz essa foto, pegando o casal saindo do casamento e toda a igreja, tá? É uma perspectiva também. Então é muito interessante quando você faz as perspectivas, traz a perspectiva para sua fotografia, tanto dessa forma lúdica, brincando com as pessoas, tá? Brincando com o casal. Vocês já viram as pessoas às vezes com latinhas de cerveja, de refrigerante, em distância, jogando como se fosse uma cachoeira? Tudo isso é o quê? Perspectiva, e perspectiva também é uma regra de composição que te permite trazer o seu fotografado, trazer o seu cliente, trazer a consciência do observador daquela foto para um momento lúdico da vida da pessoa. E por isso que essa imagem é uma imagem que tem valor, por isso que é uma imagem que se torna desejada, porque você mexe no inconsciente da pessoa, no histórico ali da pessoa, tá? E aí, entenderam como que foi essa aula aqui de composição?